Então, esse é o vídeo 5, tá, meus irmãos? Então, voltando ao assunto. Então, essas pessoas serão curadas um dia antes da besta assumir o seu trono. Então, outra coisa importante que eu quero compartilhar com vocês é algo que o Messias disse, mais uma vez eu vou repetir, né? Quando vocês verem a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, os que estiverem nas cidades fujam para os montes. Muitos de vocês vão ver escrito nas escrituras Judeia, está adulterado. Primeiro, que nem a letra J existe nos originais. Então, já começa por aí. O Messias está falando das cidades, tá? Sair das grandes cidades, ir para os lugares, meus irmãos, que o Pai fuja para os montes. Nos 4 cantos da terra tem os lugares preparados pelo nosso Pai. Em Apocalipse diz bem claro sobre isso, que a mulher fugiu para o deserto, onde o Pai já havia lhe preparado o lugar para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Tá tudo escrito lá em Apocalipse, meus irmãos. É só vocês lerem. Ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Então, quando essa hora chegar, né, esses lugares serão protegidos pelos nossos irmãos, os 144 mil selados, e pelos gafanhotos. Porque quando esse meteoro cair, meus irmãos, no meio do oceano, os gafanhotos vai vir. E eles vão vir para fazer a separação. Eles vão fazer uma barreira nesses lugares preparados pelo nosso Pai. Só vai poder entrar aqueles que tiverem o selo do nosso Pai, no espírito. É diferente do que a besta faz. Besta quer marcar o gado. Ela não consegue enxergar como o nosso Pai enxerga. Então, por isso que ela tem que marcar o gado, né? Mas o nosso Pai não. O nosso Pai, ele sela a pessoa através do Espírito. E todos que são do reino do nosso Pai conseguem enxergar isso, né? Aqueles que têm o selo vão conseguir enxergar. Então, por isso que esses gafanhotos, eles vão conseguir fazer esse cerco nesses lugares. E eles vão conseguir enxergar aqueles que têm o selo do Pai e aqueles que não têm. Então, você que está me ouvindo e você insiste em ser teimoso, você insiste, né, o orgulho, o ego, não deixa você enxergar qual que é a verdade. Que a verdade é mais simples, é o ser humano que complica as coisas. Mas a verdade do Pai e do Messias é bem simples. É bem diferente do que é ensinado no sistema religioso. Então você que insiste no erro, né? Você quer, porque quer continuar nas religiões para agradar o seu líder religioso, né? Ou por medo, ou por qualquer outro motivo, e você insistir nisso, e você ficar nas grandes cidades, saiba de uma coisa. Você vai ficar nas grandes cidades e você vai ver que tudo isso que estamos falando vai acontecer. As 2 testemunhas vão estar nas grandes cidades também. E elas vão estar falando justamente isso que a gente fala. Aliás, elas vão repetir, né? Vão estar repetindo, porque hoje elas também falam. Os 144 mil selados, os outros irmãos estão aí nos 4 cantos da terra, fazendo vídeos, compartilhando de várias maneiras. É muitas maneiras, tá, meus irmãos? Que os nossos irmãos estão compartilhando a verdade. Vocês não têm noção. É de muitas maneiras. Não pensa que é limitado só aqui no YouTube. Que não é. Não é. Então, essa verdade que estamos compartilhando hoje, as 2 testemunhas vão estar nas grandes cidades, levando para os outros irmãos, os que foram teimosos, né? Muitas ovelhas estão lá nos apriscos e não tem força para sair, devido à manipulação desses anjos caídos, desses demônios que estão disfarçados de anjos de luz. E aí o que vai acontecer? Esses irmãos que foram teimosos, eles vão perceber e eles vão se arrepender. Eles vão se arrepender. E eles vão reconhecer a verdade. Eles vão falar assim, puxa, o que eu fiz, cara? Eu fui muito teimoso. Nossa, e agora? Só que o Pai, ó, para você ver, né, meus irmãos, como o nosso Pai é bom. Nossos irmãos, né? Esses irmãos que se arrependerem e reconhecerem a verdade na grande tribulação,
eles ainda, se eles conseguirem sobreviver, eles vão ter ainda uma chance de ir para os lugares preparados, aonde já vão estar os outros irmãos lá. Só que eles só vão poder ir para esses lugares quando as duas testemunhas morrerem. Então, aí esses irmãos vão poder ir para esses lugares, os que sobreviverem, tá, meus irmãos? Porque, infelizmente, muitos vão acabar sendo pegos e vão acabar pagando com a própria vida, né? Mas os que conseguirem sobreviverem, eles vão conseguir ir para os lugares preparados quando as duas testemunhas morrerem. Esses irmãos, alguns deles, têm filhos, têm crianças. Quando a grande tribulação começar, os pais que vão começar a presenciar coisas horrorosas nessa terra, meus irmãos, vão começar a ficar em pânico. Eles podem levar os seus filhos nessas montanhas e entregar para os 144 mil selados, os nossos irmãos. Eles podem fazer isso se eles quiserem. Porque as crianças, meus irmãos, as crianças, a responsabilidade das crianças é dos pais. É dos pais. Então, se os pais quiserem proteger os seus filhos, eles vão poder entregar os seus filhos para os 144 mil selados, que são anjos, que vão estar em corpos de seres humanos, mas vai ser um corpo diferente, tá, meus irmãos? Então, todas as pessoas, elas vão conseguir identificar. Elas vão ter como identificar. Vai ter sinais. Então, não se preocupem. Só que vai ter aqueles malandros também que eles vão querer se passar pelos 144 mil selados, tá? Então, muito cuidado, tá, meus irmãos? Uma das coisas que como que você identifica? Os 144 mil selados não tem religião nenhuma. Eles não fazem parte de religião e de sistema nenhum. Isso é um ponto muito importante para você saber identificá-los. Mas o pai vai dar outros sinaizinhos. Então, se você quiser proteger teu filho, para o teu filho não passar fome, não passar sede, não conhecer a morte, e ainda você ter a chance de encontrar eles depois, então você pode entregar os seus filhos para os 144 mil selados, quando tudo começar, tá, meus irmãos? Aí sim. Aí esses anjos, os nossos irmãos, vão pegar os seus filhos e vão levar para esses lugares protegidos, nas montanhas. As crianças e os salvos vão conseguir olhar para as montanhas e enxergar esses lugares cheios de luz. Eles vão conseguir enxergar isso, tá? Então, meus irmãos, fazem de tudo para que vocês não fiquem. Sejam inteligentes, sabe? O que vocês perdem? Vocês foram presos num sistema durante muito tempo, como se fosse um passarinho na gaiola. E agora alguém abre essa porta e fala para vocês, olha, sejam livres, sai, vocês podem voar, vão. Mas vocês insistem em continuar dentro da gaiola. Então hoje nós estamos falando para vocês, saem daí desses apriscos. Sejam livres. Olha, o pasto verdejante está lá com o nosso Messias. É amar o Pai, amar o próximo, seja livre. Mas vocês estão insistindo em viver numa matrix. A mente de vocês estão ali, presa naquele sistema, presa no seu líder religioso, preso em título, preso nesses lixos todos, meus irmãos. Então agora a gente está dizendo para vocês o que vocês precisam fazer para vocês serem livres, para vocês morrerem como uma criança e nascer de novo. Foi o que o Messias falava para Nicodemos, que era um outro religioso do sistema. Mas Nicodemos, meus irmãos, vocês viram, né? Ele não entendia. O Messias queria falar com ele, o Messias fala das coisas terrenas, e mesmo assim ele não entendia. Você imagina se o Messias falasse das coisas do reino dos céus? As pessoas não entendem, meus irmãos. Isso, para muitos, o que eu tô falando aqui, é loucura.